o nosso irmão apóstolo Luiz Scultori Júnior. Eu quero convidar a igreja para não estar ausente nesse dia, ninguém, e nós convidarmos pessoas para estarem aqui. Eu tenho certeza que vai ser um momento de bênção. Ele tem uma palavra profética, uma palavra boa. Conheço há muitos anos, desde que ele ainda era solteiro, porque ele é casado com a minha sobrinha. E ele sempre tem uma palavra boa, como a esposa dele, que é minha sobrinha. Eu creio que Deus vai fazer coisas grandiosas para nós aqui domingo que vem. Como hoje, como amanhã, como todos os domingos, mas não deixem de estar presente. Hoje alguns irmãos estão aproveitando o feriado, etc., mas no domingo que vem não tem feriado de nada. Vamos agendar isso, vamos tirar todos os outros compromissos. Aquele churrasco de domingo à noite, você não vai comer, você vai comer na segunda-feira. Você bota na geladeira, não é verdade? E vamos fazer esse esforço. Fica muito feio, né? A gente convidar uma pessoa, ele chega aqui e a igreja mesmo não está. Parece que a igreja está dizendo: eu não queria que você viesse, não é? Então vamos, além disso, não é para ficar bonito, além disso, nós vamos ser abençoados. Depois os irmãos vão me falar, amém? Deus tem falado conosco, irmãos, ultimamente, de forma mais incisiva em alguns assuntos. Hoje de manhã, Ele deu-nos uma palavra que tocou demais ao meu coração. Algumas pessoas já testemunharam, disseram: pastor, a palavra fez isso na minha vida, ou fez aquilo. É para a honra e glória do Senhor, absolutamente. Não tenho a menor pretensão. Como todos os pregadores que vêm aqui, eles vêm, oram, sobem ao púlpito para trazer a palavra. Por isso que nós não temos que medir qual é o curso que ele tem, ele é formado em quê, quantos seminários ele tem. Isso às vezes não vale nada, porque a pessoa confia nisso tudo e não entrega a palavra de Deus. Mas quando a unção do Espírito vem, ele faz qualquer pessoa, com qualquer cultura, com qualquer conhecimento, ele faz a pessoa entregar a mensagem que é dele. E nós estamos vivendo momentos gloriosos aqui na Shalom, momentos de libertação, momentos de cura, de pessoas sendo renovadas, e eu quero mais. Quantos querem mais? Quero mais, queremos mais. Nós não queremos ser uma igreja perfeita, aliás, eu até gostaria de ser, mas eu tenho certeza que nós não podemos ser, porque somos falhos. Mas para todas as nossas falhas, nós temos que sobrepujar essas falhas com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é que faz toda a diferença. Falei hoje sobre o fogo. É uma diferença absurda quando nós deixamos o fogo arder em nós. Tudo aquilo que nós não conseguimos fazer, o fogo faz. Todas as impurezas que nós não conseguimos tirar da nossa vida, o fogo tira. Ele purifica o ouro. Ele nos dá poder, nos dá autoridade, nos dá paixão. Há um livro do John Bevere, que tem, acho que ainda tem ali na livraria, Paixão por Tua Presença, ele falando de Deus. É um livro que eu aconselho. Não basta seguir a Deus, tem que ter paixão por Ele. Isso nós temos buscado experimentar aqui na igreja. Eu estava estudando essa semana e orando, e Deus tem falado muito comigo sobre o processo da santificação, sobre busca, sobre o alvos, sobre essas coisas todas. Por que, irmão, que será que Deus tem falado? Porque o tempo está se abreviando, o tempo do fim. E eu creio que Jesus está querendo nos alertar, tal qual Ele fez antes dele subir. Ele deu os arremates finais, Ele sempre próximo à sua morte e consequente ressurreição, Ele sempre estava tocando no assunto: olha, vocês, até quando eu vou dar suporte a vocês? Até quando eu vos suportarei? Não é? Então, isto é algo que incomodava Jesus. Medo não, porque Jesus não tinha medo. Eu digo assim, a preocupação de, depois de ter feito o trabalho que fez por 3 anos, cerca de 3 anos e meio, de repente perder tudo, as pessoas perderem o foco. A palavra-chave é foco, mas foco em quê? Foco naquilo que você vê e gosta. Será que viu? Será que gostou?
Eu quero te convidar, nós vamos ler inicialmente um versículo só de novo, depois eu vou ler um trecho. Uma passagem que muita gente conhece, crianças conhecem. Quem é frequentador, aluno de escola, antiga escola dominical, a tão famosa escola dominical, hoje ainda, aqui tem, o nome dela aqui é Esforce, Escola de Formação e Crescimento Espiritual, que é uma escola bíblica dominical, a mesma coisa. Crianças, se chamar uma criança dessa aí, filho de um crente que vem à igreja sempre, a criança vai te contar essa história, vai te falar o que aconteceu. Já preguei aqui também algumas vezes sobre esse texto, e a Bíblia é tão tremenda, tão linda, que ainda que você vai pregar de novo, o Espírito Santo mostra assim, agora eu quero essa colocação aqui, eu quero que você olhe por esse ponto de vista aqui agora. Josué capítulo 14, o que é que está acontecendo aqui? Está acontecendo que Josué vai distribuir as terras para as tribos que Deus havia prometido. Já fizeram tudo o que tinham que fazer, passaram o deserto 40 anos ali, aquele sufoco tremendo. Todos aqueles que saíram do Egito, dos que saíram de lá e que entraram, só Josué e Caleb. Os outros foram aqueles que nasceram no deserto, todos os outros foram ficando à beira do caminho. Primeira pergunta que eu quero deixar você refletindo nesta noite é se você tem disposição, presta atenção, não errei não, hein? Você tem disposição para ficar à beira do caminho? Você tem disposição para nadar e morrer na praia? É isso que você busca? É isso que você quer? Não, pastor, não quero. E o que você quer? Eu quero a minha vitória. E qual é a sua vitória? Porque muitas vezes nós estamos lutando por uma vitória que não é vitória. É consequente, vitória sobre uma batalha, mas a vitória maior e principal é aquela que muitas igrejas hoje não têm dado muita ênfase. Chama-se salvação. Você pode fazer o que você quiser. Você pode plantar bananeira, você pode ser feliz a sua vida toda, mas se você não for salvo, não valeu de nada. Porque é nítido, a Bíblia fala, é claro, que vai chegar um dia que nós temos que escolher, e esse dia, se você não tiver escolhido, o Senhor vai escolher para você, dizer, Senhor, eu já conheço a sua vida, conheço aqui, você vai para cá, à esquerda, junto com todos os demônios, Satanás, todas as pessoas que não fizeram aquilo que eu pedi para fazer, que não me serviram. E para a direita, vinde, benditos do meu Pai. Recebei por herança aquilo que está preparado para vocês, desde antes, na fundação. Isso vai acontecer. E às vezes nós valorizamos um milagre, mais um milagre do que a salvação. E quando um milagre não acontece para nós, nós ficamos decepcionados com Deus, que nos deu a salvação. Falei aqui um dia desse, preciso repetir, e os irmãos vão me perdoar, mas durante muito tempo nós vamos repetir isso. E eu pergunto a você, você se acha salvo? E a pessoa diz, eu sou salvo. Eu me acho salvo. Você se acha salvo? Quem se acha salvo? Diz assim, faz assim com a mão para mim. Vai ter fé assim na China, meu amado. Como é que você tem fé para isso? Eu tenho. Eu tenho fé. Aí você diz, eu também tenho. E por que você tem fé para uma coisa tão abstrata, no sentido de visualizar? Como é que você sabe que você está salvo? Não, porque Deus prometeu. E como é que você confia nessa promessa dele? Não confio. E por que não confia nas outras? E quando ele fala, eu vou fazer isso na sua vida, você não acredita e desvia, vai para um canto, vai para o outro. Você teve fé para a salvação? E não tem fé para coisas desse tamanhozinho? Eu estava lendo essa passagem aqui. Aqui é quando Caleb
chega junto a Josué e vem reivindicar o trato que Deus fez com ele. E vou ler lá em Números, depois, a situação da qual Caleb está falando, se referindo. Quando Moisés envia os espias para espiar o brinde, para espiar a promessa. Josué capítulo 14. Caleb chega diante de Josué e começa a conversar. Você lembra, Josué? Você lembra a promessa que Deus fez para nós? Nós ainda estávamos lá em Cádiz Barneia. E Ele prometeu. E Ele falou que nós teríamos. E eu agora vim reivindicar. Eu vim buscar. Aí ele diz assim, versículo 11: eu ainda me sinto tão forte como no dia em que Moisés me enviou naquela missão. Eu tenho neste momento vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Versículo anterior, ele diz: desde então, desde que essa promessa me foi passada, o Senhor me guardou com vida, de acordo com a sua promessa. Faz 45 anos. Você já esperou por uma bênção há 45 anos? Quantos aqui esperaram? Quantos estão esperando? O pastor ainda não fez 45, eu estou com 37, estou aguardando já 37, espera mais 8. Já pensou se eu falo isso para você? Você fala, 8, pastor? Não dá para arredondar para 40, faz mais 3 só. 45 anos, ele disse, que o Senhor fez essa declaração a Moisés, ele lembrando a Josué, quando Israel andava pelo deserto. Quando Israel andava pelo deserto. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, não nos deixe falar por Ti, mas fala, Senhor, através de nós, através do Teu Santo Espírito, Pai. Fala ao meu coração, fala ao coração de cada um, cada uma. Não permita que nos desviemos, nada, absolutamente nada, pode nos distrair agora, porque o Senhor vai nos ajudar a isso, em nome de Jesus, e que nós possamos compreender, Pai, o que o Senhor quer falar com isso? Qual é o segredo, Pai? Qual foi o segredo de Caleb? Em nome de Jesus, amém. Quando Deus faz essa promessa para eles, foi logo depois de eles trazerem um relatório daquilo que Deus pediu que eles fizessem. E eu comecei a orar assim, eu gosto de ler as entrelinhas, eu gosto de... Hoje de manhã eu falei, né? Quando acabar o milênio, Jesus vai soltar Satanás, que estará preso o milênio todo, e vai soltar por um tempo, não sabemos quanto tempo. E ele vai sair, vai enganar umas pessoas, e as pessoas vão abandonar Jesus, que 1000 anos de paz, 1000 anos de alegria, 1000 anos de alegria. E eu fiquei pensando, o que Satanás falou para as pessoas vendo aquela belezura toda durante 1000 anos, e abrir mão e ir para o lado de Satanás. O que ele falou? E o Espírito Santo assim, deve ter falado alguma coisa que contrasta espírito com o corpo, alma. Ele tirou a pessoa do espiritual, que Jesus estava falando, vamos ver a cidade santa. Imagine. Há uma outra situação na Bíblia, em Apocalipse, os 3 primeiros capítulos, João recebendo de Jesus
na ilha de Pátimos, todas as instruções para as 7 igrejas da Ásia. Aí no capítulo 4 disse assim: depois dessas coisas, ele me levou ao céu. Mas ele levou em visão. João continuou ali, ele foi. E ele começou a ver coisas, e eu imagino a cara de João. Ele viu o céu. O apóstolo Paulo disse que um dia ele foi arrebatado, e ele viu coisas indizíveis. Algumas pessoas dizem que ele ficou até, esse espinho na carne, que ele não sabia como é que ele ia viver depois de ter visto aquilo. São conjecturas, né? Mas eu imagino. Passou um filme uma vez que a pessoa morreu, foi ao céu, ficou lá, andou e... Isso é um filme, né? E aí alguém, Jesus, alguém falou para ele: agora você tem que voltar. Não me faz voltar. Faz voltar. Nós temos um corinho que cantamos aqui de vez em quando. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Por quê? O mesmo princípio de Caleb. Título da mensagem de hoje, solta. Título: ele nunca mais esqueceu o que viu. Quem? Caleb. Ali Caleb ali. Ele viu alguma coisa que outros não viram. O que ele viu? Ele viu diferente? Não. Ele viu de outra forma. Ele viu, ele contemplou, e ele se recordou de todas as promessas que Deus lhe havia, a ele e a outros, dito, ainda lá no Egito. Aqui, alô, reúne todo mundo aqui, vou levar vocês para uma terra maravilhosa. Imagina, irmãos, os caras lá amassando tijolo, fazendo tijolo, e só fez 8 em 2 horas, o cara chibata nele, porque só fez 8, paga aí, vagabundo, chuta, e ele ali escravo, de repente, Deus fala que vai levar para uma terra com mananciais de água. Uma terra onde mana o leite e o mel. Ele começa a lamber os beiços. Mas a Bíblia diz que quando eles saem de lá, vem uma mistura de gente com eles. A mistura de gente conosco tem 2 importâncias e 2 perigos. 2 perigos, não, tem um perigo com 2 conotações. Se você for forte e vir o que Deus te mostrou, e amar o que Deus te mostrou, você vai transformar essas pessoas para Jesus. Mas dependendo da sua posição, eles vão te puxar para trás, e você, em vez de aprender a falar cartucho, vai aprender a falar cachuto. Quem não ouviu essa palavra aqui, essa história que eu contei, não vou contar. Pega a pregação que está lá atrás, depois eu te digo qual é, você vai ver. Caleb recebe a instrução, e quando eles voltam, todos eles voltam, e tinham um relato, e deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviaste. Na verdade, é pura verdade, a terra a qual nos enviaste. Na verdade, a terra onde também emana leite e mel. Eis os seus produtos. Eles começaram a mostrar tudo. Cacho de uva maior do que a uva de Itu. Aí eu disse: aqui não está tudo. Eles devem ter falado: cara, nunca vi um pasto tão verde. Nunca vi umas plantações. Nunca vimos então. E quando tudo parecia que era maravilhoso, mas lá tinha uns gigantes. E as pessoas enfraqueceram o coração de todos e levaram para o povo. E como é que pode 12 pessoas contaminar mais de 3, 4 milhões de pessoas? Não, pastor, foram 600 mil homens. 600 mil homens que saíram do Egito. Aquela altura ali, já tinha de repente mais alguns que não tinham televisão, então
Eles foram procriando. Mas tem as mulheres e os filhos. E segundo os estudiosos, pelo original, eles deduzem que tinha cerca de 3 milhões de pessoas. Como é que pode 12 chegar e dizer assim, não dá? 12 não, 10. Porque Josué e Caleb não foram a favor desses. Mas o que aconteceu com Caleb? E é sobre isso que eu quero falar nesta noite, em poucas palavras, mas que você guarde para o resto da sua vida e que sirva para a sua vida hoje, para seus filhos e para suas descendências. Ele viu alguma coisa que ele amou e desejou. O que foi? Ele contemplou aquilo que ele só tinha em pensamento. Ele experimentou, porque ele pisou lá. Quantas vezes a gente esquece, diz, não, porque não entraram na terra prometida. Entraram, esses 12 entraram, tanto que trouxeram o fruto de lá, viram os gigantes, eles entraram. Mas Caleb foi diferente, e Deus fala isso em Números capítulo 14, ele diz, ninguém vai entrar, a não ser Josué e Caleb. E ele fala sobre o espírito de Caleb, não é isso que nós vamos pregar hoje, mas está dentro dessa passagem o espírito que ele teve. Houve uma diferença em Caleb, ele chamou a atenção de Deus pelo espírito dele, não o Espírito Santo, o espírito de Caleb, espírito com E minúsculo. E o que é esse espírito? Já pregamos e já falamos, o espírito de perseverança, sim, ele perseverou 45 anos. O espírito diz, sim, mas o espírito de entender que aquilo que ele estava vendo era melhor do que tudo que ele já tinha visto até agora. E aí a gente começa a pegar pedaços da Bíblia que juntam com esses aqui, que a Bíblia não pode ser vista só em pedaços, ela tem que ser lida no contexto todo de Gênesis e Apocalipse, você tem que entender essa visão. Você vê Jesus depois, muitos anos depois, falando com seus discípulos, com aqueles que queriam ouvir, ele diz, vocês não estão valorizando o que eu estou dizendo, eu estou dando a vocês o reino de Deus, é chegado o reino de Deus. O que Caleb viu é uma figura da nova Jerusalém, da Jerusalém celestial, mas não apenas pela cidade bonita ou pelos campos bonitos e aquilo que a Bíblia diz, muros de jaspe reluzentes, ruas de ouro e cristal e etc. Não nesse sentido, mas da presença de Jesus, da presença de Deus para aqueles que para lá forem. Já falei aqui outras vezes também, irmãos, é sempre bom repetir que a pior coisa do inferno não é o diabo, não é o fogo. A pior coisa do inferno é a ausência de Deus. Se vocês querem experimentar um inferno já aqui, isso não quer dizer, não, o inferno já é aqui, não existe inferno. A Bíblia diz que sim, ele não está funcionando ainda, que ele vai ser inaugurado, né? Exatamente, muita gente diz, manda ele agora para o inferno. Não, o inferno está fechado ainda. Quem vai abrir o inferno é Jesus mandando para lá Satanás, seus demônios, o anticristo, essa turma toda. Isso é bíblico, irmão, não vamos entrar nesse detalhe. Mas se você vive, aspas, um inferno chamado, eu estou no inferno astral, irmãos, quando a gente fala isso, é porque você está sem a presença de Deus, porque o que torna a nossa vida uma desgraça é a ausência de Deus. Se com a presença de Deus na nossa vida, e eu creio aqui que todos temos a presença de Deus na nossa vida, é difícil demais, muitas vezes nós choramos, nós pulamos, nós ficamos, não sei como é que eu vou conseguir, e o Espírito Santo está aí, você imagina sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus. Então o que Caleb viu? Ele viu o cumprimento da promessa, ele viu uma terra e disse assim, agora... E o povo, não adianta, não tem só gigante, não, vamos lá. E ele disse, vamos lá, gente, nós temos condição de vencê-los. Não dá, Caleb, não dá. Aí ele foi voto vencido.
ele e Josué, e eles foram com o povo. E eu quero falar dessa caminhada. Quantos anos passaram? 45 anos. 40 anos no deserto, mas até a divisão, e ele diz ali, 45 anos se passaram. Eu tinha 40, eu estou com 85. Esse camarada vai ganhar o prêmio Nobel de alguma coisa. Porque eu quero falar o que aconteceu e por que ele não perdeu. Primeira coisa que acontece é que ele deixa todo o seu orgulho de lado e disse assim: não, as pessoas podem fazer o que eu quero. Perdeu, viu, seu bobão? Falou, ele perdi nada. Eu vou fazer de tudo, mas eu vou tomar posse dessa terra. E agora começou a trabalhar por isso e para isso. Então eu imagino, irmãos, eu não quero entrar em detalhes, mas deixa a mente de vocês viajar agora. Quanta bobagem ele ouviu nesses 40 anos no deserto. Quanta heresia, quanta gente sem fé, quanta gente mal educada, quanta gente desobediente. Moisés mandava fazer uma coisa, eles faziam outra. Moisés estava já irritado com o povo. Senhor, o que é isso? Eu vou abençoar o povo. Não, o senhor não vai fazer isso com esse povo. Esse povo é um povo reclamão demais. Ele viu isso tudo. Mas ele disse: não adianta. Ninguém tira de mim aquilo que Deus prometeu. Agora precisa saber se Deus prometeu para você alguma coisa. Você está esperando uma coisa que o homem te prometeu. E você assina embaixo e diz que foi Deus que prometeu. Esse é um grande perigo. Eu estou partindo do pressuposto que Deus te mostrou. E o que Deus te mostrou? Ele disse assim: vinde a mim. Primeira coisa que ele mostra: todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então ele promete alívio. Meu amado, meu amada, eu imagino quando a pessoa está sentindo dores e não tem o que fazer, e o médico disse assim: eu vou te dar uma injeção, vou te dar um remédio, e você vai sentir um alívio. Me lembro que uma das crises de pedra no rim que eu tive uma vez, não sei quantos já tiveram isso aqui, mas dói demais, mais do que um parto. Eu sei porque eu nunca tive parto, mas eu já tive dói demais. E eu cheguei no hospital amarelo, e eu não queria saber. E a pessoa chegou: calma, eu disse: como é que eu calmo? Como calmo? E eu nervoso, querendo quebrar tudo, pastor também quebra. E eu querendo chutar todo mundo. A dor era insuportável, irmãos, insuportável. E a enfermeira chegou, fez um carinho aqui e tal, me mandou uma injeção na veia. Daqui a pouco eu fui olhando assim, e eu acordei com o meu ronco. Eu estava dormindo, sem dor. Que alívio! Mas Jesus não está prometendo esse alívio. Ele está prometendo alívios para aqueles que te perseguem. Você pensa que não vai suportar, ele te alivia. Ele te promete. Hoje eu falava isso com alguém aqui no pátio. Eu preciso procurar uma igreja. Não faça isso, irmão. Não procure igreja, procure o corpo de Cristo. Mas é a igreja aí, então procure como corpo. O corpo de Cristo, você precisa fazer parte do corpo de Cristo. E ele disse assim: se vocês vierem e fizerem parte do meu corpo, do corpo que é meu, eu serei o cabeça. Mente sã, corpo são. Como é que é a mente de Cristo? É sã, ela é poderosa além de sã. Corpo perfeito. O que Jesus está nos chamando não é para nós termos uma vida sem nenhuma tribulação. Ao contrário disso, ele disse: no mundo tereis tribulações. Quantas tribulações esse Caleb não deve ter passado? Os irmãos já pararam para pensar nisso, irmãos? 40 anos, quanta murmuração, bezerro de ouro, e não sei o que, o povo vendo e reclamando, e Moisés chorando, e tristeza e tal. Dá uma vontade de dar uma meia volta e sair para outro canto, ou então de desistir de tudo. Por que desistimos? Nós desistimos porque nós nos esquecemos do que vimos.
Se há um povo ingrato, é o povo que segue a Jesus. Esse povo é ingrato. Eu não quero generalizar, pastor, não bota essa culpa em mim, eu não sou ingrato. Amém pela sua vida, irmão. Mas há muita gente ingrata. E Jesus mostra isso. Quando ele cura 10 leprosos, ele diz assim: o que a lei diz? Diz que nós temos que mostrar ao sacerdote. Então vai lá mostrar ao sacerdote. E vão os 10, e já estavam curados, no meio do caminho foram curados. E agora 9 vão e não voltam, e um volta. Que ingratidão. Se há uma coisa que nos aborrece, é a ingratidão. Quer ver, dar um presente para uma pessoa, é legal. Seu espírito de porco, era melhor não ter dado. Agora você imagina se Deus faz na nossa vida e nós somos ingratos. E Ele nos promete: vocês vão ter tribulações, vocês vão ter aflições, mas vocês não podem trocar bênçãos pela bênção. Vocês não podem trocar milagres pelo maior milagre. E muitas vezes nós estamos a todo custo: onde me dá? Qual é a farinha pouca, meu pirão primeiro? Onde é que eu posso ir? Onde é que eu posso me levar vantagem? E nós estamos esquecendo que por conta disso nós estamos abrindo mão de alguns princípios bíblicos que podem nos impedir. Quando você decide: não quero mais Jesus, é você que decidiu. Jesus não decidiu. Graças a Deus por isso, irmãos, que Jesus não decidiu. Rapaz, eu estou olhando aqui para você, mas você é muito chato, hein? Eu já caminhei com você 30 anos. Quer saber de uma coisa? Você vai ficar por aí que eu não vou levar você para o céu, não. Isso não há hipótese. Isso é quebra de aliança da parte de Jesus. Não tem isso. Mas nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer isso. Nós podemos dizer: mas que isso? Então a pessoa nunca... Eu acabei de dar o exemplo do Apocalipse, irmãos. Acabei de dar o exemplo. 1000 anos sem guerra. Leão comendo perto do cabrito e não comendo o cabrito. Sem nenhuma aflição, não tem nada paz. Não tem calor demais, não tem frio demais. Alegria pura. E no fim você opta por não seguir a esse. É uma decisão sua. Porque Jesus quer que você decida isso. Mas por que nós decidimos? Porque nós não agimos como agiu Caleb. Ele valorizou o que Deus lhe mostrou. Quando ele presenciou aquilo que antes era promessa, ele avaliou e pensou: isto é muito superior a tudo que vivi até hoje. Eu quero essa terra. Quem sabe, meu amado e minha amada, esteja faltando para você hoje dizer assim: tudo que eu vivi até hoje não chega aos pés do que a beleza do que Jesus está me mostrando. Mas a segunda coisa, o seu coração ardeu com o que viu, e aí ele decidiu: eu vou buscar isso, eu vou pagar um preço. E é esse preço que muita gente confunde. Não, Jesus já pagou todo. Não, ele pagou um preço que ninguém pode pagar. Não estou falando desse. Mas pagar o preço é abdicar de coisas que te farão esquecer aquilo que você viu. Querem exemplos, irmãos? Isso que ele está falando não é o pastor Isaías. Entra em qualquer YouTube e joga lá pregações sobre salvação, sobre bênção, sobre santificação. Bota isso, você vai ver quantos pregadores nacionais e internacionais, neste momento, em todo o mundo, estão falando a mesma coisa. Do tipo: as pessoas seguem a Jesus, mas de repente, uma coisa deste tamanho tira essa pessoa do caminho. Uma crítica. Você faz 98 vezes o bem para aquela pessoa. Um dia você não fez. É esse que vai valer para ela. E essa pessoa nem inteligente é, que em vez dele, que não está certo, dele resolver com essa pessoa, ele resolve com a igreja. Ele abandona a igreja, ele abandona Jesus. Ele esqueceu o que ele viu. Alguns dizem assim: pastor, então ele nunca foi salvo. Eu não posso te dizer isso, irmãos. Eu
não posso dizer isso. Como é que eu vou saber se ele nunca foi salvo? Como é que eu sei que a pessoa nunca foi salva? Pois se eu faço um apelo aqui agora, quem quer aceitar Jesus? 3, 4, levanta a mão, vem aqui à frente, repete comigo, eu recebo Jesus de tal, recebeu, amém. Aí eu vou dizer assim, rapaz, você recebeu mesmo? Ó, que você não recebeu, hein? Me mostra que você recebeu. Como é que eu vou saber? Além disso, eu faço uma festa, eu peço a igreja para aplaudir, eu anoto o nome dele, diz, tivemos hoje 4 conversões. Quem te disse, irmão, que você teve? A pessoa levantou a mão. Então eu tenho que acreditar nas pessoas. Mas a pessoa pode levantar a mão. Por que levantar a mão? Eu senti uma paz inigualável, pastor. Eu senti um negócio que me tirou uma pressão da minha cabeça. E o que te fez voltar do ano passado para agora? Por que você começou tão bem? É porque você esqueceu o que viu. Caleb nunca. Ele disse, eu nada tira. Ele fechava o olho, ele via aquela terra. Ele ia andando ali, ele via aquela terra. Um dia meu pai se converteu a Jesus. Ele casou com a minha mãe. Isso são exceções. Procure casar com aquele que tem a mesma fé que você. Mas a minha mãe era muito crente. Meu pai não era. E Deus falou para ela, é ele. Ela casou. Logo depois ele se converteu. Mas, antes de se converter, ele aprontou algumas. Ele era muito bravo, andava armado, já contei aqui algumas coisas. Fazia barulho perto dele, ele mandava fogo. Andando no meio do mato com um cavalo, ele já matou animal de estimação do outro, o outro quis matar ele. Era uma coisa. Mas um dia, ele viu que nada disso valia a pena e jogou fora o revólver e passou a seguir a Jesus, mas converteu de cabeça, pé e mãos. De tudo, ele entrou de cabeça. E me lembro que há muitas coisas que me contam, porque eu era muito pequenininho, mas essa eu me lembro. Tinha uma pessoa que devia a ele, lá no açougue que ele tinha. E ele saiu e eu estava com ele. Por que eu estava com ele? Porque era a véspera do meu aniversário. E eu pedi, papai, eu queria um relógio. E ele prometeu me dar um relógio. Eu não tinha um relógio. Tempo bom, hein, esse, né? Eu tinha ali uns 13 anos de idade e não tinha relógio. Nem pensar em relógio. Relógio de pulso. Aí eu vi um relógio. Falei, pai, eu queria aquele relógio. Eu vou comprar. E saiu comigo. Eu vou receber de um camarada que está me devendo. Então eu assisti. E ele foi cobrar do camarada um dinheiro que já estava devendo. O camarada mais falou para ele poucas e boas, não, poucas e ruins. Mas esculhambou meu pai. Meu pai me pegou pela mão e falou, vai para ali. E foi, mas eu ouvi. E ele tinha um jeito muito engraçado, e ele fez assim, vi ele fazendo. Ah, seu fulano! Ah, seu fulano! Se eu não fosse crente, você estava morto agora. Sabe o que ele estava dizendo? Eu vi uma terra e eu não quero me esquecer dela. Eu assumi um compromisso com Deus. E não é um monte de bobagem que você está falando para mim que vai me tirar desse caminho. E ele pegou minha mão e eu fiquei sem relógio. E fui andando. Depois lá na frente ele deu um jeito, mas no meu aniversário mesmo eu não ganhei. Fui ganhar depois, uns meses talvez. E ele disse, se eu não fosse crente. Há momentos que nós esquecemos que somos crentes. Há momentos que nós esquecemos do que vimos. Há momentos que nós esquecemos do que Deus fez pela nossa família, pela nossa vida, pelo nosso casamento. E nós servimos de ouvido e boca do diabo e começamos a falar coisas que desagradam a Deus. E de repente, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos entrar pelo caminho que todos os outros entraram. Mas Caleb ouviu muita bobagem, com certeza ouviu. Mas 45 anos depois, a impressão que eu tenho é que ele chega e diz assim, eu não posso esquecer, Josué, daquilo que eu vi. Em Atos, quando Pedro e João entram no templo,
E ao entrar no templo, eles curam um aleijado, prendem-no, batem neles, prendem e tal, depois soltam ele. Solta, tio. Mandaram soltar. Solta, rapaz, vai dar ruim para vocês. Solta esses camaradas. E eles foram lá para soltar. E soltaram e disseram assim: nós vamos te soltar, tá? Mas vaza daqui. E parem de falar nesse nome. Atos capítulo 4, versículo 20, se não me engano. Joga VC6, vê se eu estou bom de memória. Não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. Não, amém, irmão? Os irmãos estão aí, irmãos? Ele disse assim: não há a menor hipótese, porque eu não consigo, eu quero parar de falar, eu não consigo. Porque o que eu vi, e o que eu ouvi, é maravilhoso. Não posso deixar de falar. O que ele viu? A mesma coisa que Caleb viu. Foram 45 anos de espera, mas o segredo está nessa espera, e eu quero ver. E agora nós vamos concluir. Quantos querem que eu conclua? Digam amém. Amém. Quantos não querem que eu conclua agora? Digam amém. Você precisa tomar uma decisão na sua vida, meu irmão. O que você quer? Onde está o segredo? Alguns segredos. Primeiro, abra mão de tudo que possa lhe roubar aquilo que Deus te prometeu. Não o que você diz que Ele te prometeu, mas aquilo que você viu e amou. Olha para mim. Não precisem se preocupar em quantidade. Eu quero que levante a sua mão. Se houver aqui alguém, eu sei que aqui nessa igreja tem, não sei se está aqui agora, alguém aqui que já foi de candomblé, de macumba, e o Senhor te resgatou, e você não é mais, é um servo de Deus. Tem alguém aqui assim, hoje? Espiritismo, Marcelo, Juliana. Será possível que vocês conseguem esquecer o que Deus fez? E por que às vezes parece que nós esquecemos? Por que o meu Deus que fez por mim há 20 anos atrás algo maravilhoso, não faria de novo? Então será que eu não estou valorizando demais a bênção, enquanto eu tenho que valorizar o abençoador? E há uma parábola de Jesus, diz que um homem estava andando no campo, isso é uma pérola, que isso de grande valor, mas o campo não é meu. Escondeu. Mulher, vou vender minha casa. Por quê? Depois você me pergunta. Vende-se uma casa, vende a bicicleta, vende o cabrito, vende o camelo, vende não sei o quê, pega o dinheiro da poupança, pega tudo, junta tudo. O que você vai fazer com isso? Eu vou comprar aquele campo. Preste atenção nisso, é o mesmo princípio. Por que o campo e não a pedra? Sabe o que o Espírito Santo me disse? Porque ele disse assim: não é possível que um campo que dá isso, só dá isso. Não é possível que haja só uma pérola nesse campo. Eu não quero a pérola, eu quero o campo. O que Caleb viu? Ele viu a mão de Deus. E ele disse assim: pode passar 45 anos, pode passar 50 anos, mas eu quero estar na presença do meu Deus. E o que Deus mostrou era uma terra onde Ele, Deus, habitava. E não é para lá que nós vamos?
Segundo, para não perder, né? Então, abra mão de tudo que possa te obstruir, te atrapalhar, te roubar. Segunda coisa, olhe fixamente. Fixamente não é assim, não. É assim. Para o autor e consumador da fé, Jesus. E aprenda com ele. Abra Hebreus 12, versículo 2. Aprenda com Jesus. Olha só o que eu posso aprender com Jesus. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, pausa, olha todo mundo para mim, esquece o versículo, por causa do campo, e não da pérola. Quantos estão acompanhando? Por causa do campo, achei uma pérola, eu vou comprar este campo, e não só a pérola. Então, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando ali, mas eu que estou jogando, desprezou a vergonha, e depois disso, foi para o lugar que ele viu, e nunca mais esqueceu, assentou-se à direita do trono de Deus. Irmãos, isso tem um valor, isso tem um valor, por isso que, olha quanta coisa a Bíblia vai nos lembrando, por isso que o salmista disse, o Senhor é o meu pastor, já falei isso um dia, pastor, você já falou, vou falar mais 1000 vezes, irmão, o Senhor é o meu pastor, e a original diz, e de nada eu sentirei falta, se me falta, é porque não me faz falta, porque não era para mim, porque se é para mim, Deus vai me dar, de nada, eu troco tudo. O apóstolo Paulo disse, o que eu estou vendo agora, o que eu tinha antes, melhor dizendo, é no mesmo, eu quero inverter a frase, o que eu tinha antes, ele fala uma coisa suja, era esterco. O que é esterco, irmãos? Não precisa falar. O que eu tinha antes era esterco. Vamos um minutinho. Quem era Paulo? Paulo era um dos homens mais cultos. Ele conhecia o Pentateuco como praticamente ninguém, ou quase ninguém conhecia. De uma cultura, ele era de posses. E depois que ele encontrou com Jesus, ele disse assim, eu deixei tudo, e tudo é esterco. Irmãos, eu não estou mandando você deixar sua casa, deixar seu emprego, é não dar mais importância a essas coisas do que aquilo que você viu. Até porque, querido, não sei se você está ligado nisso, mas nós iremos para o céu, amém? Você já comprou a carreta para levar a tua casa para lá, irmão? Tem que ser uma carreta boa, não? Um avião, como é que você vai levar? Você vai levar aquilo que você vai viver lá. E além disso, Deus é tão espetacular que deixa a gente viver aqui com coisas tremendas, irmãos. Hoje eu descobri que, eu já tenho descoberto, né, que o céu vai ter tanta coisa. Um dia desse eu falei assim, o céu vai ter torresmo. Por quê? Porque o céu é lugar de delícias, irmão. Não é? E hoje eu tive a certeza, né? Porque as pessoas deram um doce ali, como é que chama esse doce? Toucinho do céu. Se no céu tem toucinho, eu falei, enfim, é apenas... Mas olha só, irmãos, olha para mim. Os irmãos acham que no céu nós não vamos comer? Não, nós teremos um corpo glorioso. Ô, irmão, você precisa conhecer um pouquinho mais da Bíblia. Quando Jesus ressuscita, ele adquire um corpo glorioso, amém ou não? E lá em João capítulo 21, ele encontra com os discípulos que estavam pescando, e ele perguntou, vocês têm alguma coisa aí para... Ué, mas ele come? Nós vamos comer. Irmão, agora só que lá não vai ter agrotóxico. Se tiver torresmo, acredito que não tenha não, mas se tiver torresmo, é torresmo que não dá dor de barriga. Não aumenta colesterol, nós não vamos ter colesterol. Então o que nós estamos vivendo hoje é migalhas do que viveremos, e nós estamos valorizando bênçãos.
Qual a igreja que dá mais? É para lá que eu vou. Estamos oferecendo coisas que nós não podemos dar, irmão. Não deixe a sua fé enfraquecer. O tempo passa, mas Deus é fiel para cumprir o que Ele lhe prometeu. E por fim, anseie. Esteja sempre sedento. Busque essa terra que você viu. E essa terra é a sua salvação. Nós estamos falando de bênção, irmãos. Eu estou falando de um lugar. É possível nós cantarmos agora? Enquanto os irmãos estão vindo aqui, eu tenho uma ou duas frases para soltar. Há um lugar. Podemos? Vou dar uma força aqui para a gente? Vem para cá. Não adianta sair do Egito, ouça isso, preste atenção, deixa os músicos se acomodarem aqui, mas olha para mim. Não adianta sairmos do Egito, Josué saiu, e morrer no deserto. Troque tudo por esse novo lugar. A diferença está em o quanto você ama esse lugar e é capaz de não apagá-lo da sua mente. Muitos verão esse lugar e viram, desprezarão. A diferença está em amar ardentemente, o fogo queimar em você e amar esse sonho. Isso lhe fará lutar por ele, por esse lugar, e nunca trocar por propostas nenhumas, nunca ser incomodado por críticas. Nunca. Às vezes nós não sabemos que Deus permite algumas coisas conosco, dentro de uma comunidade, para testar até quanto nós estamos querendo aquilo que falamos que vimos e queremos. Caleb nunca esqueceu. Porque ele disse, isso é melhor do que tudo que eu vi. Eu posso ficar sem nada, mas se eu tiver esse lugar, eu já sou feliz. Vamos cantar? Vamos ficar de pé, queridos. Há um lugar de descanso em ti. Você está cansado? O Senhor diz. Há um lugar de refrigério. O salmista em diz, ti. Ele refrigera a minha alma. Há um lugar. Estou cansado de que mintam para mim, mas a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é onde? É no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar que ouço teu Espírito. Há um lugar Vai ter guerra. vitória em Vai ter guerra. meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Quero a igreja cantando com alegria agora. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Sabe, amado, eu não sei. Deixa eu me lembrar aqui. Lembra aí a última vez que você teve uma bênção, que você saltou, você pulou, você não conseguiu parar de orar, você chorava, orava, ria, você abraçava todo mundo. Lembra disso? Lembra? Lembrou? Lembra do dia da sua salvação? Quantos lembram do dia que foi salvo? Quantos lembram? Uau! Como é que foi? Hey. Cada um tem uma história. O que você viu nesse dia? Alguns dizem, eu vi o Senhor. Outros dizem assim, eu senti uma paz. Então o que você viu? Você viu uma paz? Você viu na sua vida? Tem
Tem gente que cai no chão ali, ficou ali assim, desmaiado. Quando levantou, ele estava refrigerado a ar, porque ele era do mundo e Jesus o resgatou. Isso simboliza uma nova vida. Quando entramos na água para batizarmos, simbolizamos que morremos para nascer de novo. Você se lembra desse dia? Você lembra de alguma coisa grande que o Senhor fez na sua vida? Lembra? Agora eu quero fazer uma segunda pergunta. Seja sincero contigo. Quantas vezes você claudicou depois desse dia? Não precisa me dizer. Quantas vezes você amaldiçoou? Quantas vezes você murmurou? Quantas vezes você até ensaiou abandonar esse Jesus por circunstâncias que vieram fazer em você e que não foi Jesus que fez? Foram os outros povos que estavam com medo dos gigantes. Quantas vezes fizeram isso? Estão fazendo até hoje? Deixa eu te desanimar um pouquinho agora. Se eu quero, o pastor vai me desanimar, vou. E vai piorar. O que é que vai piorar? Esse tipo de ataque. Vai piorar. Daqui a pouco vão começar a te proibir algumas coisas que você está acostumado a fazer. Aí você tem que decidir, não dá mesmo não, né? Não dá não. Não dá não. Mas se você viu, e aquilo que você viu mudou a sua vida, a minha palavra é: você não pode esquecer o que você viu. Não é possível. Então agora, enquanto estivermos cantando, eu quero orar. Orar para quê, pastor? Eu quero orar hoje só por bênção. Para Deus fazer um milagre na sua vida e depois você presta conta com Ele lá. Ele vai fazer e você vai usar. Se você não gostar, você devolve. 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 Mas duvido que você vai querer devolver. Você diz: não, isso aqui eu vou suar debaixo do sovaco, mas eu não vou me esquecer do que eu vi. Então nós vamos cantar. Eu vou pedir a alguns irmãos que estejam aqui comigo. Nós não temos feito isso nos últimos domingos, porque eu disse: estarei aqui no final do culto para orar pelos irmãos. Parece que o inimigo faz vocês esquecerem. Vocês, que eu digo, as pessoas que precisam, né? A não ser que ninguém precise, isso é uma benção. Mas não é não, porque de vez em quando me encontro aqui no pátio. Hoje mesmo umas 4 pessoas: pastor, ora por mim por isso, pastor, ora por mim. Então está precisando. Então eu quero orar para Deus descortinar aquilo que você não está vendo mais. Você: estou vendo de novo. A minha visão voltou. Eu contemplei. E agora eu não quero esquecer aquilo que eu vi. Então eu vou só pôr a mão. E alguns irmãos vão estar aqui comigo, pastora Vera, e outros que quiserem estar orando aqui, Vivian, Augusto. Alguns irmãos que já estão acostumados a orar, vem aqui e vamos pôr a mão sobre você e vamos concordar que você volte a ver e nunca mais se esqueça. Faça como Caleb. O que é que ele viu? Ele viu a glória de Deus. Ele viu o poder de Deus. Pode vir. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar. Você tem estado muito irritado com críticas, com palavras, com perseguições? Deixa eu te falar. Há um lugar. Vão tentar você esquecer esse lugar. A paz é quem vão tentar. Governa. Mas você não pode esquecer. Esse lugar é no Senhor.